Muitos caminhos nos levam ao litoral do Brasil, mas poucos têm o charme da estrada de ferro. O trem Vitória Minas liga Belo Horizonte à capital do Espírito Santo, passa por 30 estações, cruza 42 municípios, percorrendo 664 quilômetros. Um ambiente que desde o ano passado ficou mais confortável. Os vagões foram trocados e agora todos têm ar-condicionado, o que ajuda e muito a enfrentar as 13 horas de viagem numa velocidade média de 55 km por hora. É uma experiência para quem não tem pressa. É um momento mesmo de descanso, de fugir daquela correria do dia a dia, então eu acho que a viagem tornou-se menos cansativa, tanto pelo conforto que o trem possibilita hoje, quanto pela paisagem que a gente tem a oportunidade de visualizar mesmo, de esquecer essa rotina corrida do dia a dia. Mesmo com o tempo quente, a neblina compõe a paisagem dos vales no início da manhã. O cenário das montanhas de Minas vão ajudando a passar o tempo, tirar fotos, postar nas redes sociais, ler um livro. Tudo faz parte do percurso. Ainda eu comecei hoje, ó. Tô aqui. Quase na metade. Quase na metade. E quando a fome bate, é hora de esticar as pernas. É só sair andando pelos vagões e fazer uma visita ao restaurante que fica aberto durante todo o trajeto. Serve pratos executivos no almoço e lanche durante todo o dia. E como eu imaginava, café com leite quentinho e pão de queijo não podiam faltar num trem mineiro. Lanche feito, é hora do cochilo ou da palavra cruzada. Mas bom mesmo é quando a gente encontra uma boa companhia de viagem. Não é só de trem, mas especialmente o trem, você tem que viajar com pessoas pra cima, pessoas otimistas. Agora, pessoa pessimista, nem de trem, nem de avião, nem de nada. Mas é pessoa assim que quer curtir, tem que ter prazer onde que você tá. A pessoa ficou olhando uma paisagem dessa reclamando do tempo. Vai demorar. Gente, demorar pra quê? Nós estamos viajando? Eu já tô viajando. Já que, ó, vou escolher no meu cardápio aqui você escolhe o que você quer comer. Já tô viajando. É um dia de passeio e depois chegar lá vou curtir outra coisa, mas assim, trem pra mim é o melhor. Trem é o trem. Ela, que já seguiu por esses trilhos várias vezes, é uma defensora convicta do trem como meio de transporte. Eu tô chegando agora de Salvador, eu vim de avião, tô indo agora de trem pra Jacareípe e vou de carro pra Cabo Frio. Mas aproveitando as minhas férias, mas eu gosto mais de todas de trem. Trem por que você gosta? Porque o trem eu acho dos três o mais seguro, o mais tranquilo. Você vê a paisagem, você vê esse Brasil nosso que é maravilhoso por aqui. De carro você fica apreensivo. Sempre assim você fica apreensivo eu sou motorista de caminhão e de ônibus, então eu fico muito apreensiva. Então eu não consigo curtir a viagem. De avião é rápido, na memória que você está subindo já está descendo, não é legal. O trem, você começa a aproveitar a viagem na viagem. Isso mesmo. A viagem de trem, assim, da hora que você já sai de casa, pega a sua malinha, você já está viajando, você já está curtindo, você traz um livro para ler, você não precisa de esperar chegar para viajar, você já está viajando, entendeu? E a gente aqui já está viajando, curtindo, já estou começando a minha história da viagem, entendeu? É curtindo tudo, todo mundo tem que aproveitar tudo. Isso que é viver tudo. Viver o avião, o trem, o ônibus, isso que é vida, isso que é história, entendeu? Mas a história do trem é melhor. É melhor, eu acho, né? A viagem que leva até as praias do Espírito Santo também é meio de transporte para moradores que vivem em torno das estações. Muitos preferem seguir pelos trilhos do que enfrentar as curvas perigosas da BR-381. Eu estudo em Belo Horizonte, mas minha família, eu nasci em Patinga. Aí eu tenho sempre que estar vindo, viajando, feriado eu venho ver minha família, aí depois tem que voltar para Belo Horizonte, então assim, eu uso essa rotina de viagem. Essas paisagens também trazem gente de longe. Fábio veio de São Paulo pela primeira vez em novembro do ano passado. Gostou tanto que agora trouxe a família. Eles andaram mais de 600 quilômetros e deixaram o carro em Belo Horizonte. Tudo isso não foi para ir à praia. Só para viagem. Viemos até Belo Horizonte, chegamos sábado, aí não encontramos passagem. Nós tentamos comprar antes em São Paulo. Como a gente conseguiu só para segunda, a gente estamos hospedado em Belo Horizonte.
E a gente conseguimos para hoje, vemos todo mundo passear hoje. Vamos parar em Patinga, esperar o que está voltando. Só andar de trem. Só pelo prazer da viagem. Só pelo prazer da viagem. Esta é uma história que se repete demais por aqui. É só começar a prosa e lá vem sotaque de fora. Luciana também veio de São Paulo com a filha. Só que elas vão esticar a semana nas águas do Mar de Vitória. Eu sou de Jaguariúna, São Paulo. Esse passeio eu já tinha feito quando eu era pequena. Aí comentei com meu marido e meus filhos desse trem, né? Passeio de trem que é bem demorado, né? Aí eles toparam, aí nós viemos de São Paulo, dormimos em BH, e saímos hoje pela manhã. Vamos ficar em Vitória a semana inteira na praia e sábado a gente volta, dorme em BH e vamos retornar para São Paulo domingo. Mas, vocês vieram basicamente por causa do trem, né? Porque São Paulo tem praia também. Tem praia, não. Nós viemos para andar de trem. Eu acho que a ferrovia não devia ser extinta, devia ter mais ferrovia no Brasil. Eu gosto de andar de trem. Muito mais do que avião, muito mais do que carro, muito mais do que ônibus. Eu acho que é mais tranquilo, as paisagens são diferentes. Pelo caminho, ela percebeu que nem tudo é beleza. A administradora encontrou algumas paisagens diferentes de quando era criança. E em épocas de seca, a imagem do Rio Doce causou espanto. Eu estava comentando com minha filha, era uma coisa assim, que você nunca imaginava que poderia ficar secar um rio daquele lá. Agora hoje, Margarete também reparou nas mudanças, mas sabe que elas são exceções. Na maior parte do caminho, a paisagem é especial. Ela veio por isso. E olha que não tinha muito incentivo em casa, não. Andar de trem, a mãe desaconselhou. Ela falava, você vai viajar de trem? Eu falei, eu vou, mãe, tão bom. Mas antigamente eu já andei de trem, tchaca, balançando. Então, aí eu falei com ela, não, mãe, vamos experimentar. A gente vê como que é, né? Realmente, naquela época, a situação era um pouquinho mais complicada mesmo. Hoje a máquina é conduzida a diesel e eletricidade. Mas antes era a lenha e dava trabalho para fazer funcionar. Naquela época, todo o trem tinha um foguista, que era o profissional responsável por alimentar o forno do trem. Então ele pegava a lenha aqui, colocava aqui dentro e o calor ia aquecendo a água que ficava na caldeira lá na frente, que por sua vez gerava vapor que alimentava o trem. Só que esse processo tinha que começar a ser feito 9 horas antes do trem sair. E é claro, ele ia alimentando com lenha o forno durante toda a viagem. Imagine enfrentar 13 horas de viagem em bancos de madeira e ainda por cima engolindo fumaça caminho afora. As janelas de vidro e de madeira ajudavam um pouquinho, mas só um pouquinho. Serviam para isso, para proteger as pessoas da fumaça, da poeira, da chuva. E a janela de madeira, ela tinha uma função extra. Em alguns pontos da viagem, algumas pessoas, né, tinham um mau hábito, que ainda tem hoje em algumas cidades, de jogar pedra na locomotiva. Então as pessoas eram instruídas a abaixar a janela de vidro e a levantar de madeira para se protegerem dessas pedras. Até a Segunda Guerra Mundial, a Ferrovia Vitória-Minas só tinha uma linha. Então o trem ia e voltava por essa mesma linha. Só que quando chegava no ponto final, ele não tinha como virar. Por isso, atrás do trem tinha uma outra locomotiva que conduzia o trem para o caminho de volta. Só que os passageiros, como que iam? De costas? É por isso que todos os bancos são reversíveis. Aí todo mundo virava e ia embora. A locomotiva que conduziu os passageiros entre BH e Vitória por várias décadas, hoje faz parte da história da antiga estação de Pedro Nolasco, em frente ao Porto de Vitória. No museu é possível fazer uma viagem pela Ferrovia Mineira. A linha de ferro começou a ser construída em 1903. O primeiro trecho foi inaugurado um ano depois. A foto mostra os primeiros trabalhadores abrindo o caminho, onde tudo era floresta fechada. Quando a gente fala assim da construção, só para dar proporção para as pessoas, da construção de uma ferrovia como essa, qual foi a grande questão, assim, a grande dificuldade? Eu acho que tinham todas as dificuldades, né? Porque você tinha que entrar numa mata fechada e abrir um caminho. Então tinha dificuldade desde a questão das doenças tropicais, né? Na Mata Atlântica, até mesmo, como mostra essa foto, a questão dos índios, né? Você estava entrando em território. Exatamente. Você tinha que lidar com uma série de dificuldades, que era inclusive você ter essa relação com os índios, né? Pacificar esses índios, que eram índios de natureza, eram muito ferozes. Os índios tentavam evitar a todo custo a exploração do seu território.
Mas a batalha pelo desenvolvimento econômico foi vencida e na década de 40, as fotos mostram que o carregamento e o transporte do minério já estavam em pleno vapor. Nesta época, o trem que levava o minério já era também o principal meio de transporte de passageiros no país. Cidades inteiras foram criadas no entorno das estações e tecnologias foram sendo desenvolvidas para fazer o sistema funcionar. Até o maquinário, praticamente todo importado, precisou de adaptação em terras brasileiras. As locomotivas eram importadas. E quando eles viram que era muito difícil, quando quebrava alguma coisa e tinha que mandar pedir a peça de fora, eles começaram a fabricar, através de fundição, peças que pudessem utilizar para reposição. Isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? Porque existia uma margem de improvisação enorme. Né? As coisas aconteciam naquela hora e eles tinham que improvisar para resolver isso. Não dava para esperar meses. Então não dava para esperar meses e meses uma peça chegar. Então foi a coisa da sobrevivência mesmo. Né? O museu guarda muitas peças do dia a dia das estações. As bandeiras de pano deram lugar aos sinais luminosos. Tem ainda o banco dos primeiros trens, o telefone à manivela fundamental na operação e muito mais. O sino era um objeto muito importante nas estações porque, além de anunciar a chegada e a partida dos trens, ele anunciava, dependendo do número de badaladas, para onde o trem estava indo. Na última sala do museu, uma maquete gigantesca reproduz parte do caminho do minério de ferro, desde as minas de Itabira, passando por Ipatinga, no Vale do Rio Doce, até chegar ao Porto de Tubarão, em Vitória. Foram 6 meses de montagem. Em 34 metros quadrados, mais de 700 árvores, 370 bonecos, 103 postes e 80 casas dão vida à maior ferrovia de passageiros do país. No vai e vem dos trilhos, o trem de passageiros se cruza com os vagões de carga, como vem acontecendo diariamente há várias décadas. Seguimos viagem na tranquilidade da locomotiva, mas para quem pensa que guiar esta máquina é só deixar os vagões correrem pelos trilhos, está enganado. Dá trabalho manter esse gigante em movimento. A gente tem uma difícil missão de manter o controle de velocidade, manter ela alta, que apesar da gente, quando a gente anda no trem, parecer que o trecho é todo plano, mas na verdade, todo momento nós estamos em algum nível, subindo, descendo. O peso da composição, qualidade de freio, potência de locomotiva, isso sempre varia muito. A gente nunca pega um trem com a mesma quantidade de vagões, com o mesmo peso. No trem de passageiro, por exemplo, a gente tem em baixa temporada poucos vagões e vagão com menos passageiros. Então a operação dele ela é mais ágil, ele ganha velocidade mais rápido, perde velocidade muito rápido. Hoje, por exemplo, estamos em alta temporada, trem completo, pesado, então ele exige mais da locomotiva, exige mais do freio, é o dobro de atenção. Então cada trem tem sua peculiaridade, nunca se repete, a monotonia não existe na condução do trem. O computador de bordo ajuda bastante. A gente fica sabendo qual linha que a gente vai passar, qual trem que está à nossa frente, qual trem que a gente está cruzando na outra linha. A gente tem toda essa informação aqui, que antigamente a gente não tinha. Ele nos dá o perfil da via, quando o nosso trem está nós estamos em rampa descendente agora no momento. Parecer que está plano, a gente está descendo. Aí você tem que manter o controle de velocidade freando. Quando você vai pegar um aclive, você mantém a subida. É uma ferramenta fundamental aí na nossa operação, que o maquinista até pouco tempo a gente tem que ter de cabeça. Hoje a gente tem essa ferramenta. Essa ferramenta também que nos dá o traçado da mesma forma que o centro de controle está vendo lá de Vitória. O centro de controle, no caso, é esta sala, onde 20 funcionários em cada turno, 24 horas por dia, não tiram os olhos deste telão gigante. Aqui eles controlam não só os 2 trens de passageiros, mas todas as 70 viagens de carga diárias que passam pelos trilhos da ferrovia. Todo trem, para ele sair de uma estação, ele tem que ter autorização do centro de controle.
Então ele tem um horário definido diariamente, através da turma que faz o planejamento. E com esse horário definido, a partir do momento que ele ficou pronto, ele pede autorização ao centro de controle, que é o controlador de tráfego. E esse controlador de tráfego vai autorizar ele a iniciar a sua viagem. Para isso, ele dá as condições de circulação, que é monitorada através de todo esse painel, onde tem cada cor tem um significado, cada numeração tem um significado, que o controlador se baseia para tomar suas decisões de circulação. Ou seja, a viagem é muito segura. Qualquer anomalia que ele observa, ele relata ao controlador de tráfego, que esse centraliza no centro de emergência. De posse dessa informação, o controlador de tráfego ele começa a informar todos os trens que vão passar naquela região e qual o cuidado que ele tem que ter naquele momento para que a gente possa fazer uma circulação e não ter nenhum tipo de acidente. O nosso número de ocorrência é bem baixo comparado aí às outras ferrovias ao longo de todo o mundo. É por isso que o maquinista segue tranquilo, colecionando boas histórias pelo caminho. A gente para numa comunidade, né? As crianças querem conhecer a locomotiva. E eu já fui uma dessas crianças. Né? Eu era pequeno, eu ia muito para Aimorés. Então eu ficava fascinado com a locomotiva. Hoje eu vejo isso do lado daqui da locomotiva. As crianças fascinadas, as pessoas nas estações, né, curiosas. Acho que a primeira pergunta que vem de todo mundo: moço, tem volante? Não tem, ela seguia nos trilhos, mas a gente tem toda a complexidade da condução, a gente explica. Então esse fascínio da pessoa que não conhece, principalmente, eu acho que é mais impressionante para mim, sabe? Matar a curiosidade das pessoas em relação à condução do trem e tudo mais. Curiosidades também vão surgindo pela paisagem. Em Aimorés, cruzando as fronteiras de Minas, já no Espírito Santo, de longe avistamos a Pedra Lorena. O filho de um fazendeiro muito rico se apaixonou por uma índia. A índia chamava-se Lorena. E o pai, obviamente, ele não aceitava esse romance, esse relacionamento, e levou o filho para terras longínquas, né? Levou o filho para outro estado. E a Índia, obviamente, já estavam bem apaixonados, né? Então, em virtude disso, ter perdido o amado, ela subiu lá na Pedra Lorena, bem no pico da pedra, e pegou e suicidou e pulou lá da pedra. Aí ficou essa lenda da Pedra Lorena, devido ao suicídio da Índia pelo amor ao filho do fazendeiro. Uma lenda tão forte que mereceu uma estátua da Índia Lorena em frente à estação de Aimorés, cidadezinha de 25 mil habitantes, onde prosear na praça é um alívio para os 37 graus às 6 da tarde. Logo o dia cai e a tranquilidade do trem convida ao descanso. Já estamos a 11 horas sob os trilhos. Às 8h30 da noite, chegamos ao nosso destino. A estação de Pedro Nolasco, em Cariacica, região metropolitana de Vitória, é o ponto final da viagem. E olha o que encontramos. Conta pra mim, quem que é Brenda que merece isso tudo aqui? Brenda é o meu futuro amor, minha futura esposa. Tá chegando, meu coração já tá batendo forte. Muita saudade? Quanto tempo que vocês não se veem? Tem 4 dias. Então é amor demais, né? É muito amor. A gente pode esperar ela chegar aí com você? Pode. E rapidinho, eles se encontram. Gostei, claro. Isso porque foram só 4 dias, longe. Tem futuro isso aí, hein? Tomara, né? Tá me enrolando. Boas férias pra vocês, boa sorte pra vocês. Valeu, gente, um prazer. Obrigado, um abraço.